Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e a vocês a paz do Senhor Jesus. E hoje, antes de começarmos mais um vídeo, eu queria orar por você. Eu queria orar para que o Espírito Santo de Deus fale nos nossos corações e que a gente possa sair daqui com um único e exclusivo propósito: em ter um coração grato a Deus. Então aí, se você puder, feche seus olhos e vamos orar ao Criador do universo, ao Criador das coisas que existe, céu, terra, eu, você. Então aí, se você puder, feche seus olhos e vamos falar com Deus, o Criador de tudo. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai Santo, Pai amado, Pai que cuida dos seus filhos, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio que o Senhor nos deu, meu Pai, de estar lendo a Tua poderosa palavra. Muito obrigado, meu Deus. Eu te peço agora, Senhor, perdão, Senhor, pelos meus pecados e pelos pecados dos meus irmãos. Ô Senhor, nos purifica de toda injustiça, nos ajude, Senhor, coloque teu Santo Espírito, meu Pai, para nos estar ajudando, Senhor, em todas as tentações que vierem para nos afetar, meu Pai. Que possamos, Senhor, em todas as tentações, meu Pai, glorificar ao teu nome, ser um servo leal a ti, meu Pai. Eu oro também, meu Pai, fale nos nossos corações, meu Deus. Ô Senhor, somos pecadores, meu Pai, e não merecemos nada disso, meu Pai. Então, meu Deus, eu te peço, tenha misericórdia da gente, meu Pai. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus que se preocupa tanto conosco e deixou a tua palavra, meu Pai. Deixou o teu Espírito Santo para estar nos ajudando, meu Pai. Muito obrigado por isso, meu Pai. Então, Senhor, eu te peço, tenha misericórdia da gente e fale nos nossos corações. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente. E hoje, para começarmos esse nosso devocional, queria convidar vocês a abrirem no livro de Filipenses, no capítulo 4, do versículo Filipenses capítulo 4, versículo 6. Então aí, se vocês puderem, abram a sua Bíblia na carta de Filipenses, capítulo 4, versículo 6. E esta é a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Para entendermos melhor a carta de Filipenses, Filipenses é um livro escrito pelo apóstolo Paulo, e Paulo, quando escreve a carta de Filipenses, deixa algo bem claro a todos, que estava preso, e preso por amor a Cristo. E um dos propósitos da carta de Filipenses é encorajar aos filipenses a se manterem firmes diante as perseguições. E aí, entrando nesse versículo em que lemos, Paulo fala sobre ansiedade. Ansiedade, algo em que muitas pessoas têm, muitas pessoas andam ansiosos. Seja essa ansiedade, se irão permanecer no trabalho, se irão ter o que comer, se irão ter o que vestir, se irão conseguir pagar todas as suas dívidas. E muitas pessoas sofrem por ansiedade, porque estão ansiosos por tudo. Mas Paulo corrige aos filipenses. Paulo corrige também, a gente a não andarem ansiosos. Não andarem ansiosos. Paulo não está falando aqui, podem andar ansiosos por isso, porque isso pode. Não. Paulo fala, não andem ansiosos por coisa alguma. A palavra do Senhor nos instrui a não andar ansiosos por coisa alguma. Mas que eles deveriam, os filipenses e a gente também, levando para a nossa vida, mas que eles deveriam em todas as orações pedir a Deus o que eles precisassem e sempre com um coração agradecido. E resumindo ainda mais o que esse versículo está querendo dizer, a ideia aqui é que Deus já sabe do que precisamos até mesmo antes de pedirmos.
Quando pedirmos algo para Deus, não pegamos Deus desprevenido. Eu não sabia que ele precisava disso. Não, Deus já sabia que precisávamos disso. Deus sabe do que precisamos. Deus sabe muito bem. Deus é um Deus que se preocupa conosco e sabe do que precisamos. Mas Deus não quer que fiquemos preocupados com isso. Mas sim, Deus quer que quando oremos com o coração gratos a Ele pelo que temos e não ansiosos. Podemos sim pedir a Deus em oração o que precisamos, mas devemos não ficar ansiosos. Será que eu vou ganhar isso? Sim ou não? Não, a gente deve já orar a Deus com o coração grato, com um coração de gratidão a Deus pelo que temos e não ansiosos. E olhando ainda mais a fundo para esse texto, podemos tirar algumas lições para as nossas vidas. Primeiro, devemos entender que Deus é um Deus bom e que se preocupa conosco. E Ele sabe muito bem do que precisamos. Deus, Ele sabe do que precisamos. Muitas histórias de muitas pessoas que você também deve conhecer estavam necessitando, seja de comida, seja de roupa, de um emprego. E Deus usa os seus servos para abençoar outras pessoas. E é isso que devemos entender. Isso deve ficar bem claro na nossa mente. Deus sabe do que precisamos. Se a gente tem, é porque a gente precisa. Porque Deus nos abençoou e porque a gente precisa. Mas se a gente não tem, é porque não precisamos. Porque Deus sabe do que precisamos. Deus está no controle de tudo e sabe do que precisamos. E aí, a segunda lição é que devemos ser gratos a Deus pelo que temos. Como eu já falei para vocês, todas as vezes que orarmos, devemos orar com o coração já grato a Deus pelo que precisamos. Eu, juntamente com a minha mãe, quando a gente já estava perto de dormir, eu praticamente fiz como se fosse um videozinho de toda a minha rotina e eu fiquei impressionado o tanto que eu devo ser grato a Deus. Começando aí, quando acordamos, já é algo que devemos agradecer a Deus quando acordamos. E aí, ainda, quando vamos colocar nosso pé no chão, Deus nos abençoou com o chinelo, podemos colocar o chinelo e ir andando, e aí já indo para a parte de comer, Deus também nos abençoa colocando um pão na mesa com manteiga, com leite, seja café. Deus nos abençoa. Então já devemos ter esse coração grato a Deus pelo oxigênio que temos. Quando lavamos as nossas roupas, Deus nos abençoa com um sol para secar. Então, quando a gente percebe mesmo o tanto que Deus nos abençoa, a gente fala, Senhor, não tenho o que pedir. Eu vou pedir o quê, Pai? O Senhor me abençoa tanto. Então, tenha um coração grato a Deus. Isso daqui é mais uma prova de gratidão ainda. A palavra de Deus. Hoje aqui, nós que moramos no Brasil, a gente tem liberdade para ler a palavra de Deus. A gente tem liberdade para ler a palavra de Deus onde a gente quiser. Isso já é um motivo de gratidão. Já é algo que a gente deve agradecer a Deus. Pai, muito obrigado, meu Deus. O Senhor deixou esta palavra para eu ler onde eu quiser, meu Pai. O Senhor, meu Deus, me deixa eu ensinar, me deu o privilégio de ensinar. Então, devemos ter um coração grato a Deus. Não só pedir, Senhor, isso, eu quero isso. Senhor, você não fez isso. Não, tenha um coração grato a Deus e entenda que Deus sabe do que você precisa. Então, aí, faça isso mesmo que eu fiz. Eu fiquei impressionado, tanto de coisa que Deus me abençoa. Desde a hora que você vai acordar até a hora que você vai dormir. Quando você vai dormir, você tem um cobertor para você se cobrir, um travesseiro. Quando tá calor, Deus nos abençoa com um ventilador. Então, seja grato a Deus, tenha um coração agradecido a Deus. E também não devemos ficar preocupados com o que iremos vestir, do que iremos comer, se iremos ficar no próximo emprego, se iremos... Não, a gente não deve ficar preocupado com isso. A gente deve saber, sim, que Deus está no controle de tudo. Que possamos
guardar esta mensagem no nosso coração, que possamos ter um coração agradecido a Deus. Agradeça a Deus pelo alimento que você tem, que Ele colocou na mesa para você, que Ele te sustenta. Agradeça a Deus. Entenda que Deus é um Deus que se preocupa com a gente. Ele sabe do que precisamos. Então aí, onde você estiver, se você puder, vamos orar agradecendo a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esta palavra que o Senhor falou nos nossos corações, meu Pai. Nos ajude, Senhor, a ter um coração grato a Ti, meu Pai. Nos ajude, Senhor, a mostrar essa gratidão, meu Pai. Nos perdoa, meu Pai, porque muitas vezes somos ingratos, meu Pai. Então, Senhor, eu te peço, nos ajude a ter essa gratidão. Nos ajude, Senhor, a ser grato por onde a gente for, meu Pai. A mostrar essa gratidão. A mostrar que você é um Deus que se preocupa conosco, meu Pai. Nos ajude a entender isso em todos os dias da nossa vida, meu Pai. É no nome de Jesus, pelo qual todo joelho dobrará e toda língua confessará que só Ele é Deus, que eu oro e agradeço. No nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Então, não se esqueça, tenha um coração agradecido a Deus. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.